Obrigada. Oiê, pessoal! Vou nem para falar boa noite, né? Tá tudo bem aí? Porque o negócio tá feio. O negócio tá feio. Todo dia a gente prepara aqui essa conversa para falar do coronavírus e do impacto que ele tem na vida da gente, não apenas, né, a doença em si, mas tudo que ele revela, tudo que ele muda, tudo que ele traz de consequências sociais, econômicas, políticas, enfim. E tem todo dia uma introduçãozinha aqui que a Dani separa para mim das principais notícias do dia. E as notícias do dia, assim, o governo federal divulgou um número, mas esse número não bate com o resto. Mas aí, os outros países não concordam com o número do Brasil. E aí tiraram a gente de um mapa. E aí, os jornais se juntaram para poder tentar chegar perto desse número, né? E cobrar os governos estaduais se esses números não forem passados, e os jornais vão tentar juntar e ter o total de doentes e mortos do país. Mas aí, mesmo o número dos estados é um número subnotificado, então também não é verdade. Em resumo, boa noite. Se a gente tem que falar de coronavírus, a verdade é que a gente cada dia sabe menos do que está acontecendo. Mais de um mês aí sem um ministro da saúde, né? Nós estamos com o Pazuello há quase um mês, ele ficou quase um mês sem ser sequer ministro interino. E agora ele assumiu o posto de ministro interino. E o Brasil, parece aquele filme, apertem o cinto, o piloto sumiu. É meio isso, né? Estamos sem piloto no avião, assim, com enormes consequências humanas, porque sem dúvida o número de mortos aí deve ser absurdo e muito além do que nós precisaríamos estar enfrentando, econômicas, porque é uma crise que deve se perdurar por um período muito maior do que deveria ter perdurado se a gente tivesse feitado isso seriamente lá no começo, né? Para mim, a gente vai ficar nesse meio quarentena até dezembro, para mim. Uh, social, todo mundo com mil problemas de renda, claro, e todos os dobramentos que isso traz. Ou seja, amanhã o nosso encontro aqui vai ser para discutir esse último mês. Um mês sem ministro. E aí? Né? Vamos fazer um apanhado de tudo que está acontecendo, qual é o estado da arte, como a gente diz na ciência, né? O que a gente sabe hoje sobre o corona, qual é a situação que a gente está vivendo hoje sobre o corona, e a gente fazer aí algumas análises para frente. Amanhã a conversa vai ser só comigo para a gente parar e fazer um balanço sobre as políticas de saúde no corona nesse Brasil sem piloto. Tá bom? Mas hoje, estou com uma pessoa que eu adoro. A Duda. A gente vai conversar sobre a questão da moradia e a ligação desse tema com o coronavírus. Como a gente sabe, o coronavírus, quando ele encontra um território, quando ele encontra uma população com situações sociais e econômicas vulneráveis, por uma série de questões, ele acaba tendo um terreno muito mais fértil para se proliferar e até para gerar casos mais graves. Por outro lado, também essa crise acabou expondo com ainda mais intensidade os problemas sociais que nós temos. Então, vamos aproveitar esse momento para fazer vários balanços, né, do que o problema nos trouxe. Assim, bom, na hora que bicho pega, o quanto a moradia está afetando a contaminação e o adoecimento. Por que nós temos esse problema de moradia? E o que nós podemos fazer para encaminhar para uma solução esse problema? E para conversar com a gente, como eu havia dito, está aqui a minha colega do Partido Rede de Sustentabilidade, mais do que a minha colega, a minha porta-voz, que no Partido Rede significa presidente do partido. Ela é presidente municipal do partido, nossa porta-voz municipal mulher, porque o partido tem porta-voz homem e uma porta-voz mulher. A Duda Alcântara, que é ativista política, empreendedora social e arquiteta e urbanista.
Ela se formou na FAAP, tem pós-graduação em Economia Urbana e Gestão Pública na PUC, estudou na FAO, Regularização Urbanística, e se especializou em Nova York. Ela trabalha no mercado imobiliário, sempre com habitação, e hoje ela é porta-voz da rede e editora do Política Urbana. Boa noite, Duda, tudo bom? Deixa eu tirar aqui do mudo. Boa noite, Raquel, tudo bem? Boa noite, pessoal. Raquel, super obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com você, como colegas de rede e também para falar sobre esse tema que para mim é tão caro e tão importante. Mas acho que antes eu queria fazer uma pontuação, você falou sobre aperte os cintos, o piloto sumiu. Eu acho que a gente, na verdade, está com um piloto kamikaze, assim, porque se a gente tivesse 100 pilotos, eu ainda acredito que a gente dava uma planada, assim, e o negócio um pouquinho melhor. Eu acho que assim, até pior do que não ter ninguém. A gente está com uma pessoa que está querendo, enfim, que não tem rumo e está jogando a gente aí no precipício. Bom, vamos tentando sair um pouco, né, desse macro, e indo, na verdade, para outro problema macro, como você falou, a questão da moradia e como é que isso afeta direto as pessoas que, principalmente, vivem no déficit habitacional. Hoje, o número do Brasil de déficit habitacional é de mais ou menos 8 milhões de habitações, né, que são ou precárias, ou elas têm um número excessivo de pessoas por metro quadrado, ou elas simplesmente não existem, está falando realmente de moradores em situação de rua. Em São Paulo, esse número é de 350, mais ou menos, o que totaliza, a gente normalmente faz a conta de déficit habitacional, 4 pessoas por moradia. Então, a gente está falando aí de mais ou menos de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas. Hoje, de fato, a fila para pedir habitação na cidade de São Paulo é de 1 milhão de pessoas. Então, a gente tem um déficit que calcula-se que está entre 1 milhão e 400. 1 milhão de pessoas ou 1 milhão de casas necessárias? De pessoas. O número é 360 mil, mais ou menos. 368 mil habitações que são necessárias para suprir o déficit. Se você ter uma ideia, acho que foi há 1 ou 2 anos atrás, o nosso secretário, Fernando Chucri, falou que para a gente conseguir acabar com esse déficit vão demorar 109 anos. Nossa, mas aparentemente não é tanta casa. É tanta casa assim para demorar 109 anos? Pois a conta realmente de construção de 300 novas unidades é uma coisa que, dependendo do recurso que fosse destinado... 300 mil novas unidades, né? 1.000 novas unidades. Dependendo do recurso que fosse destinado para isso, poderia levar uma década, mas ele está falando em 10 décadas. Só que o problema, acho que assim, voltando a alguns capítulos, eu acho que é como a gente olha para a questão do déficit. A gente conecta ele diretamente com a questão de, então precisa construir novas casas. Errado. Eu acho que essa é a equação mais errada de todas, de que o déficit habitacional você vai resolver pela construção de novas casas. Você vai resolver pela urbanização, pela regularização fundiária, por pequenas reformas nas casas já existentes, que não tem hoje, grandes reformas, né, as urbanizações, que coloca o saneamento, enfim, coloca uma série de estruturas, acesso à mobilidade e internamente as pequenas reformas que vai conseguir com que esse ambiente fique mais saudável, né? Hoje a gente tem casas que, além de ter uma grande ocupação por metro quadrado, e assim, grande, eu estou dizendo que num ambiente de 10 metros quadrados moram 6 a 7 pessoas, você tem esse ambiente, não tem um banheiro decente, é completamente insalubre, é mofado, e isso afeta doenças respiratórias, em primeiro lugar, em São Paulo, antes até de ter a pandemia. Então, as pessoas morriam de doenças respiratórias, morriam de doenças ligadas a simplesmente chover dentro da sua casa. Então, você, dependendo da tempestade que você pega, e a gente sabe que em São Paulo, ainda mais, tem as chuvas de março e tem diversas outras chuvas no período anual, o teu teto cai em cima da sua cabeça e você fica simplesmente doente por não conseguir ter esse ambiente, esse lar, essa proteção. E aí, isso, com a vinda da pandemia, se intensifica por 2 razões, né? Uma pela a questão da população, que quando
além de tudo, é mandada ficar em casa, tem a quarentena, vamos respeitar a quarentena, mas que casa é essa? De que forma que ela vai ficar em casa? Já pegando o gancho de outros problemas, porque uma coisa que a pandemia fez, sem dúvida nenhuma, foi jogar luz numa série de problemas que a gente tem na sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, um problema que até foi uma live na semana passada que a gente conversou bastante sobre isso é violência doméstica. Que, enfim, estamos lá, estamos no ambiente, é um ambiente de tensão, uma série de fatores sociais que agravam o estresse e que nada disso é desculpa, veja bem, observação importante, mas que acaba resultando no aumento da violência doméstica e do feminicídio. Isso tudo dentro do ambiente da casa, assim, para trazer todas as complexidades que existem quando você fala de moradia, quando você fala de habitação. Também, outra coisa que é importante muito bater na tecla, que a moradia não é só a casa, não é só a casa e eventualmente a água que sai da torneira. Você está falando de moradia da cidade, direito de uma moradia digna, você está falando de onde fica, qual a distância que isso tem de um centro de comércio, de lazer, um centro que você consiga ter uma vida. Qual que é a distância que isso está do seu trabalho? Você tem transporte? Como é que está a estrutura? Qual que é a infraestrutura que existe em volta dessa casa, dessa moradia? Eu sempre gosto de citar Búfalos, que fica ali na beira da represa, assim, foi muito polêmica a construção dele, por uma série de fatores ambientais, porque ele está realmente ali na margem da represa. Mas uma vez construído, a gente tem lá novas unidades. São 4.000 novas unidades, que a média continua sendo sempre por habitação, os pais e 2 filhos, que acaba dando 16 mil pessoas, e essas 16 mil pessoas foram jogadas nesse local, e aí por uma grande polêmica também, porque essas pessoas não... Existe uma legislação que fala quando você vai construir uma habitação de interesse social para deslocar pessoas que estão em situação de risco ou vulnerabilidade, você tem um raio para fazer isso. Você não pode pegar as pessoas do outro lado da cidade e colocar nessa habitação. E não tinham 16 mil pessoas em área de risco no manancial. Então, realmente, teve um cato de pessoas pela cidade, outras cidades, inclusive. Isso fez com que o processo de habite, assim, as autorizações demorassem muito. E quando a gente termina o empreendimento, a gente tem lá 16 mil novas pessoas morando, onde não tem uma escola, onde não tem uma creche, onde não tem um hospital, onde passou ali tem 2 faixas, uma de ir, uma de vir, para eventualmente o ônibus que passa lá, uma linha que passa lá, metrô jamais. Então, é esse tipo de estrutura que a gente está construindo para nossas cidades. Então, que é o outro ponto. Que construção não resolve. O 2 é que tipo de casa de moradia a gente está falando quando a gente quer sanar o déficit habitacional. Acho que você anotou umas coisas aí, eu disparei, assim, esse é um assunto que eu gosto demais e eu vou disparar enquanto você não me parar. Não, várias coisas eu fui anotando aqui. Então, quando a gente fala em déficit habitacional, algumas pessoas elas já têm casa, só que o terreno não está regularizado. A pessoa mora naquele terreno há 10, 20 anos, 15 anos, foi construindo a casinha, ela ficou salubre, ela ficou bem feitinha, só que o que ela precisa é só regularização, é isso? Para alguns casos é esse, e entra no conta do déficit? Não, a regularização não entra. O que entra na conta do déficit é se você tem uma grande população, se você gasta mais do que 30% do seu salário, que é o recomendado para pagar a sua habitação, então para alocação, e se sua habitação é classificada como precária. É porque do jeito que você falou, sim, normalmente as habitações são construídas em cima de um terreno que não são suas, elas são consideradas precárias. Mas, se você eventualmente construir uma casinha assim, tem um uso capião, porque o uso capião são 5 anos. Você está falando de um terreno que você tem por 10 anos e você construiu uma casa de alvenaria com toda a estrutura decente, essa casa não está contando hoje no déficit habitacional. Está contando se a sua casa tem uma estrutura que não é adequada, adequada para a sua saúde, né? A gente está falando hoje, eu fui bastante a ongueira do teto, né? Que vai construir
que você constrói uma casa para uma pessoa que são 4 painéis e um teto. Só que isso é infinitamente ainda melhor do que a casa da pessoa que é de papelão. Literalmente de papelão. A quantidade de pessoas que moram hoje em estruturas que você junta resto de madeirite com lona e papelão, e aí a primeira chuva que vem leva tudo que você tem, é gigante. Ainda desse número de 1.400.000, metade ainda quer dizer o número de pessoas que gasta mais do que deveria com a sua habitação, como foi o recomendado. Porque tem uma conta, né? Tem um ranking da ONU que fala o que é mais importante. É mais ou menos uma tradução da pirâmide de Maslow em camadas. A primeira delas é a água. Você precisa de água, senão você morre. A segunda delas é alimentação. A segurança alimentar hoje está em risco em diversos lugares. E em terceiro lugar é a habitação. Em quarto lugar, você tem a mobilidade, a possibilidade de ir e vir. E em quinto lugar, você tem a sua ocupação ou oportunidade, que é, enfim, trabalho, educação, o que vem. Então, assim, você tem ali, depois que você tem água e depois que você tem comida, uma necessidade de habitação absoluta. E, infelizmente, hoje, os programas que são feitos, aí eu vou depois entrar, assim, para comentar um pouco deles. Claro que tem coisas positivas, mas qual que é, na minha opinião, o gancho e o problema desses programas que a questão do déficit habitacional não foi exatamente o foco, não é problema central quando você está criando esses programas de habitação. E eu estou falando principalmente do Minha Casa Minha Vida. E eu vou até puxar também um outro que chama Nossa Casa, eu acho, que é um programa agora, atual, do governo do estado, onde o secretário Flávio Emery anunciou há 2, 3 dias atrás um investimento de 200 milhões. Mais 200 milhões para esse programa aí, acho que chama Nossa Casa mesmo. Bom, ambos, eu até fiz algumas provocações nesse sentido, já conhecendo um pouco a história do Minha Casa Minha Vida, que foi um programa que surgiu de uma grande janela de oportunidade. O mercado precisava de pessoas para que conseguissem comprar, e, de fato, o déficit habitacional já existia, sempre foi grande, mas nos últimos 10 anos ele cresceu 7%. Isso é um dado da GV considerando o crescimento populacional. Então, se todo mundo crescesse de forma igualitária, enfim, não teria tido essa discrepância ainda do déficit habitacional de crescimento de mais de 7%. Então, a gente está pior do que a gente estava antes do programa Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu foi que, de novo, então essa frase que eu tinha dito, de que a gente não olhou para o déficit habitacional como um problema central. Teve uma questão tem uma questão muito forte de que o mercado da construção é um dos mercados que mais aquece a economia no país hoje. E a gente vai ver de novo, eu acho que vai surgir uma nova janela de oportunidade para criar um novo programa habitacional. Porque o que mais dá emprego para as pessoas hoje, assim, claro, teve um período de indústrias muito forte, isso no Brasil está super enfraquecido, um período de desenvolvimento de infraestruturas, mas hoje o mercado habitacional, né, toda a cadeia de construção no país é o que realmente foi usado para aquecer em 2008, para conseguir fugir do crash que teve no mundo inteiro, né, da grande queda. E aí hoje a gente vai ver isso em breve, porque a gente vai precisar de alguma medida econômica e um novo programa que fomente emprego. Então, a gente, enfim, vai caminhar aí para alguma coisa que vai tocar em Minha Casa Minha Vida e vai tocar em habitação. Não é à toa que o Flávio, que o nosso secretário de habitação está aí investindo, né? O nosso governador está aí investindo na habitação. Raquel, eu estou disparada. E aí, você falou o seguinte, pelo que eu entendi, o nosso déficit habitacional aumentou mais que proporcionalmente ao crescimento da população. Onde estão indo parar essas casas, então? Porque as pessoas não estão conseguindo comprar, ou as pessoas estão comprando mais, especulando e mantendo imóveis construídos vazios? Quando você me diz que o foco não é a falta de moradia, mas é gerar consumo através da construção, isso significa que haveria muitos caminhos
para poder resolver ou amenizar o problema que não passam pela construção. Eu acho que você começou a falar um pouquinho sobre isso lá no começo, mas eu queria que você voltasse nisso, assim, sem construir, que caminhos eu tenho e o quanto isso nos permitiria avançar na solução do problema. Boa. Bom, acho que primeiro você falou onde é que estão indo esses 7%. Eu acho que teve um crescimento porque o poder aquisitivo da classe média baixa caiu. Então, essas pessoas não podem mais pagar aluguel, elas estão indo, além de, obviamente, ir para áreas distantes, mas elas estão indo para habitação precárias, ou elas estão pagando mais do que conseguiriam, de fato, para morar ainda em situações precárias, né? Ainda em cortiços, em outros tipos de assentamento. Você está, né, trazendo a minha provocação inicial de que construção não é a solução para o déficit habitacional. Então, o que é a solução? Eu acho que hoje a gente tem em São Paulo um número de imóveis ociosos e vazios gigante. Desde a Constituição, tem lá o parágrafo maravilhoso, né, o artigo 182, que fala da função social da propriedade. E sim, em diversos debates, você tem a permissão de propriedade privada, mas ela tem que estar casada com uma utilidade, né? E aí começou timidamente, foi em 88, que tinha lá falando sobre a necessidade de você ocupar os espaços e dar uso social. Foi só 20 anos depois, com o Estatuto das Cidades, que a gente começou a esmiuçar um pouco mais, né? O que seria isso? Como é que a gente faz para garantir que os imóveis não fiquem ociosos? E aí você falou a palavra especulação. Especulação é justamente quando o construtor, o incorporador tem uma terra e ele mantém aquela terra fechada, vazia, esperando o mercado valorizar. Então, enfim, você tem uma terra que passou por investimento público, porque a maioria dessas terras são bem localizadas, ou se não são, elas vão passar eventualmente por investimento público por conta do crescimento da cidade, que o saneamento, a iluminação, as ruas. Isso tudo é um investimento que acontece dentro do seu terreno e você simplesmente resolve fechar a porta do seu terreno e esperar o melhor momento. Existem mecanismos muito diretos para combater isso. Então, vamos lá. Então, no Estatuto das Cidades falou-se um pouco sobre a questão de você ter um parcelamento e ocupação do solo. Ou você divide e distribui uma parte, mas de um jeito ou de outro você precisa garantir que pelo menos o quociente de aproveitamento, que é em cada plano diretor a proporção do terreno que está sendo ocupada, que normalmente é 0,3% ou 30% ou 50%, tem que ser ocupados em terrenos maiores que 500 metros quadrados. Bom, isso foi incorporado, então beleza, então a gente teve o primeiro capítulo lá na Constituição, ai que lindo, aí passou Estatuto das Cidades, vamos falar mais sobre isso, vamos falar da necessidade. Então, se você tem um terreno que você não usa, eu posso aumentar o seu IPTU, eu posso aumentar até em 15% do seu IPTU, obrigar que você apresente um projeto. Se você não apresentar esse projeto em um ano, eu posso, aí sim, eu aumento o seu IPTU. Se você não começa a construção em 2 anos, se você não termina a construção em 5 anos, eu posso exigir o seu terreno em troca de títulos da dívida pública. Agora vai ser destinado para uma função social. Bom, isso em 2001 estava completamente esclarecido lá estava bem escrito isso lá no Estatuto das Cidades e a gente estava dizendo que cada plano diretor deveria realmente se apropriar disso e seguir. Então, foi só em 2014, com o último plano diretor feito na gestão do Haddad, que a gente, de fato, depois da autorização dele, demorou mais 2 anos, enfim, foi uma coisa assim, faz uns 4 anos que os imóveis no centro da cidade, e na verdade em São Paulo inteiro, mas no centro da cidade é discrepante a quantidade de imóveis, estão sendo notificados para serem utilizados. Então, na cidade de São Paulo, tem mais ou menos, acho que estava em 1.400 o número, e eu até cheguei a entrar para ver, porque isso tem que ser notificado no site da prefeitura ano a ano. Você fechou o ano, você fala quantos imóveis foi, para onde estão sendo destinados esses imóveis, qual a região que tem esses imóveis e o que você pretende fazer ano que vem. E aí,
E aí, coincidentemente, o fechamento do ano passado não existe, porque é um período onde a gente está completando dos imóveis de 2015, estamos completando 5 anos. Então, esse ano a gente começaria a ter algumas desapropriações e alguns imóveis que seriam hoje destinados à habitação social ou um uso social. Por que eu digo tudo isso dos imóveis, né? Então, no centro da cidade estão notificados hoje 800, assim, é a grande maioria dos imóveis. Mas o IBGE, em 2010, acho que era 2010, ele fez um levantamento que na cidade de São Paulo tinham 20 mil imóveis, 20 mil unidades. E aí eu fiquei até tentando, assim, quebrando bastante a cabeça quando eu vi esse dado, que talvez esse ano possivelmente saia um outro. Falei, bom, será que eles dividiram assim? Então, na verdade, uma notificação da prefeitura está valendo 30 notificações, dependendo do número de unidades que poderiam ter nesse prédio. Bom, não sei qual foi a conta, mas sem dúvida existe aí também uma famosa subnotificação. Assim, existem muito mais imóveis na cidade que poderiam estar entrando nessa conta, entrando nesse processo, que é longo. Para quem não tem uma casa, é muito longo, 5 anos. Ao mesmo tempo, enfim, fica esse outro número aí gigante, que para mim faz muito mais sentido na cidade de São Paulo do que apenas os 1.500. Mas acho que eu passei todo esse caminho, Raquel, para dizer que a principal questão que a gente tem que fazer para habitação hoje é dar uso aos prédios ociosos, principalmente no centro da cidade, que, de novo, tiver investimento, tem segurança, tem infraestrutura, tem metrô, tem iluminação, tem saneamento. Como é que a gente teve tudo isso de investimento e agora, quer dizer, agora não, né? Faz décadas, a gente permite que isso não seja usado. É um custo mensal, assim, diário para o Estado, sem contar no quanto isso é injusto. Enquanto isso é injusto numa visão de que tem pessoas que não têm habitação. Acho que tem pessoas que a gente sabe sim, a gente sabe que está morrendo mais gente na Brasilândia, tem uma grande estrutura periférica, a gente sabe que está morrendo mais gente no Grajaú, a gente sabe que está morrendo mais gente no Jardim Ângela, no Capão Redondo, e a gente tem regiões centrais hoje completamente abandonadas, prédios inteiros. 800, não sejam 20 mil, mas assim, é um número ainda gritante. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que trabalhar para a ocupação disso, e a gente pode criar políticas de locação social, a gente sim tem que também atrair, como, enfim, eu escuto desde que eu botei o primeiro pezinho no mercado imobiliário, que a gente tem que atrair o mercado imobiliário por essa conta, porque tem o dinheiro que o mercado pode trazer. Agora, o que a gente tem que incluir cada vez mais são os movimentos de moradia. São as pessoas que já estão nesses prédios, que já estão ocupando esse terreno. E aí, quando eu brigo com qualquer pessoa que fala contra a ocupação, eu falo, realmente, acho que aposto que nem eles queriam estar ocupando, eles queriam ter o direito de morar lá, porque ninguém quer ser ocupante do espaço, ele quer ter o direito de poder ter a sua casa. Então, aprender com os movimentos de moradia e fazer um casamento. Dentre todos os problemas que teve a Minha Casa Minha Vida, e aí eu acho que eu trouxe um pouco como ele olhou mais para o desenvolvimento econômico, mas trazendo isso para números, 1% foi destinado a Minha Casa Minha Vida entidades. Então, os números ainda do total da década de Minha Casa Minha Vida varia entre 180 e 200 bilhões de reais investidos. Cada portal, o portal da Caixa não tem isso claro, e cada portal tem um número diferente. Mas que sejam bilhões, enfim, que seja 150, que seja 100. E desses, apenas 1% foi destinado a Minha Casa Minha Vida entidades, que era o casamento mais perfeito do mundo, porque é a única classe, e aí, de novo, 1% foi destinado a isso, que conectava a entidade, que eventualmente já morava naquele terreno, já morava naquela região, tinha proximidade com aquela região, para você não precisar fazer um deslocamento de colocar a pessoa do outro lado do mundo, ou pior, fazer aquelas casas enfileiradas que ficam a 300 quilômetros de uma capital e falar, pois olha, a habitação tá lá vazia, a pessoa não quis morar. E daí eu sempre falo, vai morar você lá, vê se você gosta. Se você gostar, me chama. Então,
conectar com essas pessoas, então, de novo, o movimento de moradia, as entidades, nesse programa de Minha Casa Minha Vida Entidades, conectava a demanda das pessoas com o terreno que eles já tinham, e aí esse casamento que pegava o financiamento. Então, eram as próprias as pessoas que construíam, era quase que uma coisa de mutirão, que é uma política que o Uruguai usa há séculos, décadas, séculos não, mas que a Erundina trabalhou muito, até o Maluf trabalhou aqui em São Paulo, assim, que foi uma política extremamente reconhecida na ONU, no Habitat, acho que de Istambul, algum Habitat recebeu até um prêmio, algum World Urban Forum a gente recebeu até um prêmio por conta da política habitacional ligada a mutirões e autogestão. E aí, então, teve um cheiro disso no Minha Casa Minha Vida Entidades, que é, então, conectar essas duas demandas. O que isso tem a ver com os prédios abandonados no centro? O Hotel Cambridge, que virou até um filme da Carmen maravilhosa, conectou essas duas demandas. Então, era um prédio que já era ocupado, mas ele tinha entidade, MSTC, que conseguiu dinheiro da Minha Casa Minha Vida Entidades para fazer essa reforma do prédio, e agora todos moram lá de forma decente. Eu acho que já deve ter acabado, faz um tempo que essa história aconteceu, e é um casamento perfeito entre as pessoas, sabem onde elas vão morar, elas estão ocupando uma região central, e elas que estão fazendo isso. Então, a gente tem que cada vez mais incluir os movimentos e quem está na ponta, quem realmente sabe onde vai morar, como vai morar. E com isso também sai ali para o lado da questão da regularização fundiária, de você conseguir dar finalmente para a pessoa aquela terra que já é dela, aquela terra que já é dela há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, há mais de 15, que era da avó dela, e que precisa ser regularizada para que a pessoa tenha permissão para, ou eventualmente até uma venda, mas assim, tenha permissão para você conseguir um título. Você precisa ter um endereço para você conseguir abrir uma conta no banco, né? Se você precisa até para poder financiar uma obra, né? Se você não tem o título da terra, você não consegue pegar empréstimo para poder construir alguma coisa, pegar um... Enfim, você é ninguém, né? Hoje no país você não tem um endereço residencial. Nessa questão de obra, eu acho que tiveram alguns negócios sociais olhar para a questão de reformas internas, né? O Moradigna, o projeto Vivenda, que também premiadíssimo internacionalmente, fizeram um preço de 5 mil, uma reforma, um preço de 5 mil que você às vezes usa até o Construcar, que é um cartão reforma que o governo tem, e você consegue fazer com que a sua moradia agora seja mais saudável, né? Mais salubre, digna. Duda, para as pessoas que estão querendo... Raquel, sou eu que estou falhando? Eu acho que é você. Não sei. Pedro, quem está falhando? É a Duda, né? Ei, alô? Melhorou? Não? Tá falhando aí um pouquinho, é aí mesmo. Mas estamos aqui, estamos te ouvindo. Eu queria assim... Você voltou? Eu acho que sim, estou te ouvindo bem agora. Para a gente poder terminar, eu queria que você desse um horizonte para as pessoas que estão ouvindo, que querem começar a se engajar com os movimentos de moradia, ou que, assim, eu moro no interior de São Paulo, né? A gente tem um mandato estadual, eu não estou na capital, ou estou na capital, eu preciso de uma casa para mim, ou não. Eu acho que das causas todas que existem, moradia é a minha causa do coração e eu quero começar a lutar por isso. Onde as pessoas conseguem mais informação? Que grupos existem para a gente poder se aproximar? Como é qual é o caminho para alguém que queira começar a levantar essa bandeira e defender e trabalhar em prol da moradia digna para todos? Boa, Raquel. Olha, eu acho que a informação está muito centralizada ainda. Tá? O que as pessoas que hoje trabalham com habitação sabem, então o que deu certo, o que não deu certo, como é que começa. É uma informação que não existe ainda um site ou um portal, fica a dica aí até para alguém que estiver assistindo a gente, ou até eu mesma.
Eu acho que, sem dúvida, o maior movimento que existe hoje teto. Eu conheço de perto o Movimento Sem Teto Centro, que trabalha com isso, com os prédios ociosos que já foram tomados pelo Estado, já estão na justiça há anos, e são essas habitações, são essas estruturas vazias que viram habitação. Então, é o Movimento Sem Teto Centro. Tem o Movimento de União de Moradia, tem uma série de movimentos que eu posso depois colocar um link embaixo, mas acho que, assim, você vai conseguir se aproximar deles caçando pelas redes sociais, assim. Hoje não existe ainda um fórum estruturado, encontros periódicos para as pessoas começarem a chegar e trabalharem militar por essa causa, assim. Existem os acampamentos, que, enfim, a gente está recomendando que todos fiquem em casa, então não é o melhor lugar para a gente recomendar alguém para ir nesse momento, para conhecer de perto isso, mas tem, enfim, esses acho que são os principais movimentos que eu falo. Tá falhando de novo, gente? Tá bom, mas olha, eu acho que a gente conseguiu passar um panorama muito, muito interessante para as pessoas que estão ouvindo, e que é uma mudança de paradigma, né? A ideia de que a solução primeira para a gente acabar com a falta de moradia não é sair construindo, é avaliar quais são os imóveis que já existem e que estão lá parados porque a pessoa é tão rica, tão abonada, tão despreocupada, que não quer alugar, não vende, não faz nada e fica lá parado, né? E começar a movimentar isso. Você trouxe uma perspectiva que eu nunca havia pensado, que eu pensava isso na questão muito pessoal, de que a pessoa tem um patrimônio e é injusto ela deixar parado em função da propriedade. Mas você trouxe uma perspectiva muito interessante de que tem um prejuízo coletivo aí, que foi um investimento que foi feito naquela vizinhança, que todas as pessoas pagaram, inclusive as pessoas mais pobres, né? Quando a gente fala nesses investimentos, é ISS, é ICMS, é imposto que pega no bolso de todo mundo que mora na cidade, e que está vazio, não está sendo aproveitado. Então, de fato, aquela coleta de lixo, aquela energia na rua, aquele asfaltamento, né, é um disparate que ele esteja ali para um imóvel ocioso, sendo que tem tanta gente que não tem esse básico, né? Então, isso traz a discussão para um outro lugar, de que não é simplesmente uma vontade do dono, tem um investimento coletivo colocado ali que não pode ser desprezado. E que a gente não quer só casa, né? A casa é a expressão aí de uma série de acesso a outros direitos. Então, uma casa, como você disse, a 300 quilômetros no meio do nada, sem cultura, sem escola, sem posto de saúde, sem transporte, isso não é habitação, né? Isso é depósito de gente, não resolve. Uau, a gente sai daqui com a cabeça meio que explodindo, Palavras finais? Eu acho que você resumiu bem. Eu mexo com esse assunto desde que eu me conheço por gente, então ele mexe bastante comigo, assim, eu posso ficar falando quanto, na verdade, a gente nunca conseguiu ter acesso à Minha Casa Minha Vida. Acho que eu trouxe, né, números da porcentagem que realmente foi investida para esse déficit habitacional, e de que sim, eu acho que nunca é negar ninguém. Eu acho que com certeza a gente tem que mercado, criar políticas que interessem a todos, mas que o foco de fato tem que ser a casa. Então, como é que a gente vai fazer com as pessoas tenham mais dignidade? É construindo? Nesse momento, não é construindo moradia. Então, acho que você passou bem essa mensagem. Eu fiquei bem intrigada a começar a organizar pessoas que querem se aproximar desse assunto, aonde elas vão. Você falou lá da política urbana, que eu comecei, foi um projeto aí de quarentena, que eu comecei enfim, sei lá, um pouco depois da quarentena, que é falando um pouco o que são esses mecanismos, o que é o Estatuto da Cidade, o que tem no artigo 182 da Constituição
E é isso, eu acho que é um lugar que eu pretendo explorar e colocar um pouco tudo isso que eu quero fazer com que sirva de utilidade pública de alguma forma, né? Como é que a gente consegue ter certeza que as próximas políticas vão olhar para onde está essa terra e principalmente como é que as pessoas vão acessar essa terra. Essa terra e, na verdade, a moradia final. Então, qual que é o processo, qual que é o financiamento, porque às vezes acontece um caso que e, enfim, simplificar processos, olhar a questão da moradia como uma forma. A internet está de mal da gente. Vamos fazer o seguinte. Quem quiser se envolver com o movimento... Não tem jeito, sua internet está de mal, ela falou que não quer deixar você falar. Então, eu vou falar o seguinte. Quem quiser se envolver, então, com esse movimento Saber Mais, procure a Duda. Duda Alcântara, vocês vão encontrar ela no Facebook, com certeza, nas internets da vida, porque ela já está toda empolgada aí, que de repente a gente começa uma articulação, vamos ver. Queria te agradecer muitíssimo e esse papo continua. Obrigada, querida. Um beijo. Boa noite.